Irmãos, Pai seja com todos, os irmãos me ouvem. Glória a Deus, mais uma live em nome do Senhor Jesus. Hoje sou eu que vou ministrar novamente, mas antes, eu... Só um momento aqui que eu me atrapalhei, peraí. Tela cheia, orador, fecha, aqui abre. Tá, vamos lá. Quero ler aqui um versículo em Tiago 1:12, que fala assim: Feliz a pessoa que persevera na provação, porquanto, após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Eu tenho repetido muito ultimamente que nós temos sido muito imediatistas, né? Nós temos nos preocupado muito com o que é aqui da terra. E Deus quer que nós nos preocupemos com as coisas do alto. Então, se a gente conseguir nos focarmos nas coisas do alto, nós teremos vitória. Amém? Se eu engasgar aqui um pouquinho, porque eu estou admitindo alguém. Vamos lá, irmãos. Eu tenho um pastor que eu conheço, quando eu morava lá na Zona Norte, que ele falava assim, que tem crente que só pode ter duas camisas, que se ele tiver três, ele desvia. Né? E aí, pensando nisso, se a gente for ler o livro de Amós, o capítulo 9 todinho, mas aí eu vou falar do versículo 11 ao 15, eu vou falar assim: Naquele dia eu levantarei o tabernáculo caído de Davi e fecharei as suas brechas, e levantarei as suas ruínas, e o edificarei como nos dias da antiguidade, para que eles possuam o restante de Edom e de todos os pagãos que são chamados pelo meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o lavrador alcançará o ceifeiro, e o que pisa nas uvas, ao que lança a semente. E os montes derramarão vinho doce, e todas as colinas derreterão. E eu farei voltar do cativeiro o meu povo Israel, e eles reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão seu vinho, e eles farão pomares, eles comerão o fruto. E eu os plantarei em sua terra, e não serão mais arrancados da tua terra que eu lhes dei, diz o Senhor, teu Deus. Deus amado, eu te peço que nesse momento, Senhor, nos tome em teus braços, Pai. Ô, Senhor, protege a todos que estão nessa live, Senhor, abençoa a todos os que um dia hão de assistir essa palavra na internet, Senhor. Senhor, o nosso propósito aqui nessa semana de oração é estarmos mais perto de Ti, Senhor. O nosso propósito, Senhor, é nos quebrantar mais e mais, Senhor, para que nós consigamos, Senhor, alcançar a coroa da vida, Senhor. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Essa passagem, né, que Deus fala através de Amós, ele fala sobre restauração, né? Mas essa é a parte final do capítulo. Se a gente ler o capítulo todo, ele inicia com duras sentenças, né, a Israel. Israel, ele foi castigado porque ele teve uma atitude soberba, né? E aí, como eu disse aqui no título, né, a terceira camisa. E o povo de Deus também, hoje em dia, também é um espelho do que foi Israel, né? Aqueles que chegam depois, né, aqueles que não nasceram no berço cristão, muitas vezes nós chegamos arrasados, caídos, feridos, machucados, né? E aí a igreja, ela faz como em Lucas fala no capítulo 10, no versículo 33 até o 35, que fala assim: mas um certo samaritano, estando de viagem, veio até ele. E vendo-o, teve compaixão dele. E aproximando-se dele, atou-lhe as feridas
derramando nelas azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu próprio animal. Levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. E no dia seguinte, partindo, ele tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que mais gastares, na minha volta eu te pagarei. Toda a igreja, ela age, ou pelo menos deveria agir, dessa forma, né? Cuidando das feridas, tratando, gastando tempo e, às vezes, por que não dinheiro, para levantar e edificar uma vida. Mas, e sempre tem um mas aí, né? Com o tempo, alguns ficam com saudade do Egito. E aí acontece como aconteceu com a mulher de Ló, em Gênesis, do 23 ao 26, que fala assim: O sol havia se levantado sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover sobre Sodoma e Gomorra, enxofre e fogo do Senhor desde o céu. E ele derrubou aquelas cidades, e toda a planície, e todos os habitantes das cidades, e o que crescia sobre a terra. Mas a sua esposa olhou para trás, por detrás dele, e ela se tornou um pilar de sal. Tudo tem 2 lados, né? E quando nós nos colocamos ao lado do Senhor, nós precisamos sacrificar o nosso eu, precisamos sacrificar a nossa carne. Da mesma forma que Jesus se sacrificou por nós, nós também temos que nos sacrificar para estar à altura de Deus. Se os irmãos lerem, né, o capítulo todo, nós vamos ver que Abraão, nesse pedaço em Gênesis, o que Abraão tenta fazer? Ele tenta salvar uma cidade inteira porque ele amava o sobrinho dele. Mesmo o sobrinho dele, não honrando o tio, que era o mais velho, porque quando Abraão falou, você escolhe um lado, se eu vou para a direita, você vai para a esquerda, até pela estrutura, né, da sociedade na época, o correto era Ló pegar e falar, tio, o senhor é mais velho, o senhor escolhe, eu fico com o outro lado. Né? Então, a gente já começa a ver um negócio errado aí. Mas, beleza. E aí, o que acontece? Isso que estava dentro de Ló foi se aflorando. Vamos ver alguns versículos desse capítulo 19. O versículo 1. E vieram 2 anjos a Sodoma ao entardecer. E Ló estava sentado no portão de Sodoma. E Ló, vendo-os, levantou-se para encontrá-los, e ele curvou-se com a sua face em direção à terra. O 8 fala assim: Eis que eu tenho 2 filhas que não conheceram homem. Suplico-vos, deixai que eu as traga a vós, e fazei a elas o que for bom aos vossos olhos. Porém, a estes homens não façais mal, pois eles vieram sobre a sombra do meu telhado. E no 14, e Ló saiu e falou aos seus genros, que haviam casado com suas filhas, e disse: Levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor destruirá a cidade. Mas ele parecia como alguém que zombava dos seus genros. Não adianta acharmos que, se formos puros numa casa de prostituição, né, que estaremos impunes, mesmo crendo em Deus. Vejam bem, vamos analisar esses versículos. No versículo 1, Ló ficava sentado olhando a cidade. Ele não se envolvia, mas ele vivia lá. E ele vivendo lá, ele acabava absorvendo o que ele convivia. Tanto é que no versículo 8, ele oferece as filhas para todos aqueles homens que estavam do lado de fora. E se os homens tivessem aceitado? O que você acha que aconteceria com as filhas dele durante a noite toda? E aí, se a gente vai no versículo 14, elas eram recém-casadas. E aí é pior ainda. Eu entendo que Ló não queria deixar a cidade. Para ele estava bom ali do jeito que estava. E se tivessem dado a escolha, talvez ele não tivesse. Se ele não tivesse sido forçado, porque os anjos praticamente pegou ele
a esposa e as filhas pelo braço e jogou para fora da cidade. Entendeu? Então ele teria morrido. Mas aí, veja bem, não foi só Ló que já estava envolvido no que acontecia na cidade. A mulher e as filhas também. Elas também foram contaminadas. Porque eles tinham uma ordem simples: corre até aquela cidade, não olha para trás. O que, que a mulher fez? Olha para trás. E aí, as filhas, vejam bem, irmãos, eles correram, eles de uma cidade para outra, passaram da cidade e foram ficar numa caverna. Isso deve ter dado no máximo 2 dias, porque ele viu a destruição da cidade. E por que que após 48 horas, 2 dias de terem saído da cidade, as filhas resolvem deitar com o pai porque o pai não tinha para dar descendência para o pai? Qual que era o meio que essas filhas viviam para poder ter essa ideia? Vocês, os irmãos entendem aonde eu quero chegar? A gente pode lutar muito, mas às vezes o meio que nós estamos é mais forte do que nós. E nós acabamos absorvendo alguma coisa. Será que elas não iam mais ter homem no mundo? Elas acharam que tinham acabado com todos os homens do mundo? Ah, Luciano, mas elas queriam que a descendência do pai fosse perpetuada. Pô, irmãos, Ló pediu para que uma cidade ficasse lá isenta, porque ele viu uma cidade ao longe e falou para os anjos: deixa eu chegar naquela cidade. Os anjos falavam: eu deixo você ficar. Será que naquela cidade ele não podia reconstituir família, já que ele era viúvo? O que que deu na cabeça das filhas? E aí, o que que acontece? Né? Como eu sempre digo, né? Quando a gente quer ajudar Deus, o que acontece, né? O que aconteceu? Moabitas e Amonitas. Se você ler o Velho Testamento todinho, os Moabitas e os Amonitas foram inimigos de Israel. Às vezes, irmãos, quem faz os nossos inimigos somos nós. Quem arruma as encrencas somos nós. Às vezes o próprio diabo, às vezes você entra numa disputa, às vezes você entra numa encrenca tão grande que o diabo olha para você e fala: acho que eu não ia fazer tão bem, viu? Como você fez. Me ensina como que você faz, porque eu quero fazer com outro. Mas Deus sempre nos dá uma segunda chance, uma terceira, uma quarta, uma quinta chance, né? Qual a dificuldade de Deus, gente? O amor dele é tamanho. O que que custava ele fazer um outro Adão? Ele destruir aquela humanidade e fazer uma nova humanidade. Mas não, ele amou Israel de tal forma que ele queria aquele povo com ele. Mas o que que acontece com Israel e o que que acontece conosco? É um círculo que ele funciona mais ou menos assim. Você chega quebrado na igreja, você é tratado, você começa a prosperar, aí passa um tempo, algumas pessoas se inflam, esquecem do Senhor, aí perdem a liberdade que tem dentro do Senhor para voltar a ser escravo. Ou seja, você saiu do Egito, mas o Egito não saiu de você. Aí, quando você nota que você é escravo, você lembra do Senhor, você clama, aí Deus te liberta, aí você agradece e fala: agora vai. Só que esse agora vai começar o ciclo novamente. Uma vez a minha sogra ela me deu um livro chamado O Monge e o Executivo. Ela achou que eu ia gostar. E eu gostei muito, mas de um jeito diferente da forma como ela imaginou. Aqui no Brasil, esse livro é usado muito para treinamento. Né? Ele conta a história de um executivo americano que era especializado em recuperação de empresa, né? E que ele largou tudo no auge porque a esposa dele morreu. Aí ele foi virar um monge, se enfiou numa montanha e ficava lá servindo os outros. Aí, quando eu acabei de ler o livro, que eu estava refletindo, aí eu pensei
em Jesus, que largou tudo para poder servir. E aí eu faço um link com Filipenses 8, Filipenses 2, do 8 ao 11, que fala assim: E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho das coisas nos céus e coisas na terra e coisas debaixo da terra, e para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Cabe a nós ver o exemplo de Jesus e seguir, mas às vezes nós somos atraídos, né, por outras coisas. Os irmãos, imaginem um ímã. O ímã, ele sempre aponta para o norte. Só que se você colocar outra coisa magnética, né, e essa coisa magnética ela estiver perto do outro polo, que é o sul, e aí vai ficar aquela bagunça, porque um vai puxar para o norte, outro vai puxar para o sul, e a única maneira da gente voltar para o sentido correto é a gente tirando esse ímã que está atrapalhando, que está dividindo a atenção da bússola, que atrapalha o caminho. E aí, quando você tira isso que atrapalha a bússola, o ponteiro, naturalmente, ele volta para o norte. E aí você pode virar para mim e falar, Luciano, eu estou há 30 anos aguardando a minha bênção. Estou há 50 anos aguardando a minha bênção. E Deus não fala comigo. Ele já falou com você. Ele falou com você quando 40 pessoas, né? Ele fala contigo quando um grupo de 40 pessoas, no espaço de 1.500 anos, em 3 continentes diferentes, África, Europa e Ásia, escreveram um livro chamado Bíblia. Ele não está em silêncio. O que falta na gente, muitas vezes, é ler a palavra. Eu tenho um caso que aconteceu hoje com uma cliente que foi assim: o seguro dela é pago no cartão de crédito. Aí a seguradora tentou lançar, não tinha saldo. Eles, o que eles fizeram? Eles mandaram um boleto para ela, com cópia para mim, e falaram: olha, o seu era dia 15 do 5 que venceu. O seu seguro, nós fizemos o cálculo aqui, e pelo que você pagou, você está sem seguro, você está sem cobertura. Então, paga para voltar a ter cobertura. Aí eu mandei no dia 16 para ela. Aí ela pegou, não pagou. Aí hoje eu recebi outra carta. Aí eu tentei ligar para ela, não consegui. E ela recebeu o e-mail também, os 2 e-mails. Tentei ligar para ela, não consegui, deixei uma mensagem de voz. Aí ela liga para mim e fala, ela manda, aí ela vai e manda um áudio para mim. Não, quarta-feira que vem eu pago. Aí eu falei para ela, ok. Só que você está sem seguro até lá, tá? Aí ela se assustou. Ela falou, como assim eu estou sem seguro? Eu só atrasei essa. Eu falei, então, tem todo um cálculo que é feito que funciona dessa forma. Aí, quando eu pagar, vai voltar? Falei, vai até o próximo vencimento. Aí, se atrasar de novo, eles vão fazer os cálculos. Ou seja, ela recebeu um e-mail escrito carta de cobrança e ela não leu. Se ela tem um negócio na mão e ela não lê, como que ela vai querer entender o que está escrito? Deus deixou uma palavra para a gente. Nessa palavra, se nós conseguirmos seguir tudo que está escrito de Gênesis a Apocalipse, a gente não tem que se preocupar. Mas não, a gente lê, às vezes, um versículo, né? Tira da caixinha da promessa, o versículo do dia, que é só vitória, entendeu? Às vezes isso não funciona. O cara tá lá para pegar o voo dele para algum lugar.
Abre a Bíblia, fala, Deus, fala comigo. Aí está lá escrito, ainda hoje estarás comigo no paraíso. E aí? O que o cara faz? Não, você tem que, entendeu? O que eu peço? Né? O que eu imploro para os irmãos? Não ache que Deus não fala com você. Ele fala através da tua palavra. E Deus, a gente não precisa se preocupar com Deus, porque quando ele quer fazer algo, ele faz. Ele fala com seus profetas. Ele usa os seus profetas para falar com a gente. Eu quero voltar para Amós, só que agora o capítulo 3, o versículo 6. Ele fala assim: tocar-se-á trombeta na cidade, e o povo não temerá? Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Certamente o Senhor Deus não fará nada sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? O Senhor Deus falou, quem não profetizará? Nós temos a bússola é a Bíblia. E aí, para finalizar, e já ir pedindo para os irmãos abrirem o microfone, eu quero que os irmãos pensem a seguinte forma. Quando Cabral saiu de Portugal para vir para cá, ele demorou 44 dias. Eles tiveram percalços, tiveram confusão? Sim, porque saíram de lá 1.500 pessoas e quando eles voltaram só tinha 500. Mas eles seguiram o caminho que era proposto. Não tinha comunicação externa. Eles não sabiam que existia uma terra do outro lado. Eles só pegaram e foram. Eu não quero ser repetitivo, mas eu quero que os irmãos comecem a guardar no coração que a nossa preocupação não é aqui. Nossa preocupação é depois. É depois dessa vida. Davi teve uma época que ele estava fugitivo, né, de Saul. E aí ele teve que pegar o pão sagrado, né, que ninguém podia comer. Mas ele foi lá e comeu. Isso está em 1 Samuel 21:6. Mas aí, se os irmãos continuarem lendo, quando chegar em 1 Crônica 29:4, esse mesmo rei que teve que roubar pão para poder comer, ele doou 105 toneladas de ouro e 245 toneladas de prata para a construção do primeiro templo. O menino ficou rico, hein? Acumulou bem, hein? E o que eu quero dizer com isso? Se a gente permanecer focado em tudo menos que é importante, que é Deus, que às vezes a gente se preocupa com muita coisa. E é da nossa natureza se preocupar com muita coisa. Mas só que o importante é Deus. A gente tem que ter certeza de que no porvir, que na Nova Jerusalém a gente vai estar. Se a gente permanecer com essa certeza, o que a gente passa aqui, a gente vai passar dando glória a Deus. E aí, se você está sofrendo, se você acha que a carga está muito pesada, lembra de Mateus 5:10, que fala assim: abençoados são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Irmãos, hoje em dia, você causa repulsa, mesmo sem falar o nome de Deus. Se você fizer uma alusão, tem gente que muda de comportamento com você. Teve uma vez, quando eu conversava com uma pessoa que não tinha nada a ver em relação à religião, etc., eu, eu usei esse exemplo, né? Eu falei esse exemplo da bússola, e eu comentei que eu falei em uma ministração online, um outro culto que eu ministrei online. E aí a pessoa ficou visivelmente incomodada quando eu conversei com ela. Mas da mesma forma que alguns se incomodam, outros olham para você e falam: me dá mais disso aí. Eu quero mais dessa água. E aí, da mesma forma que pessoas podem se afastar, pessoas podem se achegar.
Então, se você está no meio, como Ló estava, e estava quieto, vamos tomar cuidado, porque às vezes a gente já incorporou Sodoma e Gomorra na nossa vida. Às vezes nós já incorporamos o Egito na nossa vida. Vamos tomar cuidado. É o que eu imploro para os irmãos. E aí eu peço que quem possa abrir o microfone abra para que nós tenhamos um período breve de oração